Coruja já voltou, vocês viram que hoje a gente não conseguiu cumprir muito aí o nosso horário certinho, porque a gente se empolgou aqui na conversa. Quero mostrar para o pessoal que a gente fez um site agora do Hora da Coruja, que é www.horadacoruja.com.br. Ele já está no ar, mas ainda não está completo, porque eu que estou fazendo, eu estou aprendendo a mexer com o site, ainda demora um pouco. E está todo mundo perguntando as nossas canecas aqui, que gostaram bastante, sempre se tem para vender. Logo no site do Hora da Coruja vai ter uma parte de lojinha, onde vai ter várias coisas da Hora da Coruja para você comprar colecionada de presente, assim, e ficar muito feliz, não é? Sim. É feito lá na terra do Adriano, isso aqui, ó. Exatamente, lá no no Rio Grande do Sul. É. No Rio Grande do Sul. Onde estou? É, onde está. Não é a terra do Adriano, porque o Adriano é um bom goiano. Ele jamais abriria a mão de ser um goiano para ser um gaúcho. Eu sou como o Chico do Chico Buarque, né? Você tem um pai pernambucano? Um pai paranaense, uma mãe mineira. Outro pai... que eu não sei, em outro lugar. Irmão em São Paulo, nasci Filhos em Goiás. na Europa. Filhos gaúchos. Você tem filho gaúcho? Então, por que você fez isso? Pô, nem todo mundo é perfeito, né? Acabou que eu não consegui nem perguntar, a gente conversar um pouco mais sobre ética. Eu queria saber sobre a ética evolutiva. Voltamos. E aqui eu queria saber como que é esse trabalho na ética evolutiva agora. Tem a ver com... Não, eu vou fazer uma pergunta besta. Tem a ver com aquele negócio de ética experimental? Também tem a ver. Também tem a ver. Então, eu me interessei muito por a passagem para a questão da ética se deu a partir da filosofia da linguagem, por estranho que pareça. Mas houve uma tradição, uma parte da filosofia analítica que se dedicou a analisar os juízos normativos. Então, e eu entrei na ética criticando os resultados, a partir de uma desconfiança com os resultados que foram alcançados. Eu acho que as ferramentas de análise da filosofia da linguagem aplicadas aos juízos morais são muito limitadas no que diz respeito à compreensão da natureza do fenômeno. Então, é por interessante, é um filósofo da linguagem que faz essa passagem, mas acho que não funcionava. Criticando, obviamente, quem tinha feito um trabalho muito mais sólido do que eu, mas eu vi os resultados. E eu me interessei muito por uma parte que é esta ligada ao evolucionismo. Quer dizer, a conexão entre o nosso comportamento, o modo como nós... portanto, uma teoria da ação a partir da leitura do como é que nós chegamos até aqui, como é que a espécie evoluiu até aqui. E, a partir disso, várias coisas se conectam, porque eu acho, e isso não é muito... é relativamente recente no meu trabalho intelectual, a importância que tem a incorporação da ideia da teoria evolucionista nas ciências humanas. As ciências humanas ainda não conseguiram fazer isso. E ela teve várias tentativas que foram abortadas e abortadas por seguidores. E a tentativa mais notória e mais influente, e que não se dá conta disso muitas vezes, é Marx. Sim. É Marx. Que dedicou o livro, O Capital, a Darwin. E Darwin disse, não, achou melhor que não tivesse lá. Mas se você tem essa chave de leitura, isso te ajuda muito a entender. O século XIX é um século muito interessante. Porque é um século que materializou, ele era materialista. Então você tem filósofos, pensadores, coisas novas aparecendo num sentido mais materialista. Mas essa chave de leitura evolucionista, muito difícil de ser absorvida pelas ciências humanas. Eu me interessei muito por isso, então meu trabalho tem uma conexão forte com isso, com psicologia evolucionista. Você vê como eu não estou de todo errado ao dizer que a nossa tradição marxista e católica é forte, né? Porque o aborto tem a ver com essa tradição religiosa e marxista, o aborto. Mas ela tem também a ver... Porque você lembra quando o John Dewey ficou impactado com Darwin, né? Ele faz a reconstrução da filosofia, né? Pois... Aquilo ali no Brasil deu um quiprocó. O Anísio Teixeira passou o diabo por ter feito isso. Por ter trazido para as escolas uma filosofia que precisa pensar a consciência a partir de uma situação que a consciência nossa é parente de cérebros
brutos. Né? Sim, mas se você fala no Brasil como se fosse muito diferente na Europa. Dizem que não. Não é. Então você olha os textos do século XX, se eles tocam, se os textos clássicos em filosofia, quantos deles levam em consideração a teoria darwinista e o impacto que ela poderia ter no pensamento filosófico. Eu acho que poderia ter muito mais do que teve, mas isso também é explicável. Eu não estou julgando. Mas teve. Mas muito pouco. Muito pouco. E quando teve, foi crítico. Foi crítico porque a primeira recepção darwinista, e que teve um caráter político, foi uma catástrofe, foi uma recepção paupérrima. Né? A ideia de que... A ideia da sociedade funcionando por... E a lei do mais forte, que era isso, o tal chamado darwinismo social. Darwinismo social. É uma compreensão... Só trouxe afastamento da discussão. Exatamente. E afastamento da discussão e a contrapartida disso era o fortalecimento que a gente chama de humanismo. Então, acho, aliás, que muita gente não lê o Nozick e vários autores libertários americanos por conta dessa ligação com achar que faz parte do neodarwinismo social, né, da luta pelo mais forte. Então, nós estamos falando de positivismo e da pecha ideológica que cerca, né, essa teoria. Vocês podem imaginar o que uma ética naturalizada pode enfrentar. Mas eu acho que é isso mesmo. A discussão só vale a pena, a discussão intelectual vale a pena quando tem essas coisas, quando ela mexe com as nossas perspectivas. A filosofia tem que fazer isso, tem que tirar a pessoa do seu lugar e apresentar uma coisa nova, né? E não pela novidade, mas porque ela colige coisas que estão sendo produzidas e essas coisas que estão sendo produzidas têm que ser incorporadas na nossa compreensão do que nós somos. O Hort chamava isso no último livro dele. O Hort chamou isso que você está falando no último livro de a filosofia como política cultural. Quer dizer, ela é um árbitro desse jogo, né? Agora, se ela não souber ler o que está... Não vai acontecer. E se ela se afastar disso, não vai acontecer. Agora, quando ela faz isso, veja, o custo é muito maior só do que negar uma cultura cristã, marxista. Você tem que chegar ao ponto de colocar em questão o iluminismo. No sentido, o iluminismo sempre é colocado, a partir das ciências humanas, como quase uma alternativa à perspectiva religiosa. Não, aquilo que é o desenfeitiçamento que a ciência produz no homem. Né? O Weber tem toda a razão. Esse desenfeitiçamento ele é muito difícil de ser assimilado quando você está tratando de pessoas, de gente. E parece que esse desenfeitiçamento tira do homem a sua alma. E isso seria uma catástrofe. Então, a filosofia de cunho naturalizado, e que vocês vão ouvir muito mais sobre isso nas próximas décadas, ela volta a uma discussão que cresceu no século XIX, ela se arrefeceu no século XX, e agora ela volta de novo porque novos instrumentos científicos permitiram essa investigação e vão voltar a falar do homem como um objeto empírico. E aí a filosofia pode se beneficiar disso, mas isso causa uma mudança muito interessante. Nós não sabemos como vai dar. E uma mudança que critica certos pressupostos. Porque nós estamos roubando a alma de novo do homem. Percebe? Nós estamos tirando... Freud, quando diz, não, tem certas ações que nós não são no nosso controle, parece que também nos tira do pedestal. Isso não é um pouco anti-iluminista? É um pouco anti-iluminista, mas não é muito. Agora pode ser mais. E isso faz parte desse processo de investigação do cérebro, quando você olha e diz assim, nós tomamos decisões por processos que a gente pode entender fisiologicamente, nós podemos materializar isso. Mas e o livre-arbítrio? E a liberdade? E a nossa alma? E tudo aquilo que nos faz homem? Que lugar você vai ter para isso? São perguntas legítimas, absolutamente legítimas, mas que tudo isso está sendo colocado em xeque. E quem pode pensar isso?
O filósofo pode pensar isso. A partir da tradição e a partir do que está acontecendo. Essa é a conexão que é rica. Você veja que, só para terminar, né, eu não posso deixar de falar isso. O Hume disse que ia queimar todos os livros de metafísica, né? E o Humeano reaparece aqui para deixar vocês sem biblioteca. Vocês vão perder tudo. Exatamente. Né? Essa foi ótima para encerrar. Gente, eu vou ter que encerrar o programa. Infelizmente, fica sempre com esse gostinho de quero mais um programa, mas não tem problema, porque semana que vem tem mais. Adriano, obrigado por participar. Eu que agradeço. Obrigado, muito simpático, muito bom. Muito obrigado a vocês que assistiram. Viu? E então até a semana que vem. Obrigado por todos os parabéns, por todas as perguntas que eu recebi, tá bom? Semana que vem a gente está de volta.